pede o seu tamanho, né? Às vezes não Exato, adianta exato, a gente querer enfiar uma narrativa longa dentro de um conto ou um conto exato. numa narrativa longa, né? Claro que os textos são adaptáveis, né? Uma coisa pode se transformar na outra, mas às vezes o texto vem e pede o seu tamanho E às dentro da vezes eu história. acho que quando a gente está começando, assim, eu falo por mim, assim, né? E não sei se vocês vão concordar, acho que é muito pessoal, né? Mas às vezes eu acho que quando a gente está começando, a gente, por exemplo, a maioria das peças que eu já li tem entre 20 e 40 páginas. Os romances têm acima de 100, né? E daí quando a gente está começando, a gente acha que a gente tem que se encaixar naquilo ali e tem que ser, então, tem que escrever um livro de 100 páginas e ou 200, né? Às vezes, ou eu tenho que fazer uma peça de 50 páginas. E assim, é como tu disse, o texto tem o tamanho dele, assim, e a gente, quando está escrevendo, a gente sente que está na hora de parar, né? De que o texto já chegou na onde ele tinha que chegar. Isso é um caminho que a gente vai conversando com o texto, né? Eu digo que isso é muito bom. Por isso que eu também não gosto de escrever muito rápido, e até é uma queixa dos grupos que eu trabalho que eu demoro muito. Mas é que eu gosto de escrever e sentir o texto. Se a gente escreve muito rápido assim, a gente nem deu tempo de reler e de ver, aqui de repente eu faria assim, sabe? O texto é que nem pão, sabe? Ele tem que fermentar, ele tem que crescer. Se tu sova o pão ali, põe no forno, vai vir um pão que não é tão bom, sabe? Então a peça eu acho que é assim, tu tem que ir lá, tu coloca os ingredientes, tu mistura, dali um tempo tu deixa aquilo parado, e dali uma semana tu relê, isso aqui podia ser assim. Porque se a gente fica horas e horas escrevendo, e daí depois vai lá e já entrega, a gente fica com o olhar viciado e cansado, porque a gente nem dá tempo daquilo. Por que que os romancistas demoram tanto para escrever, né? Porque eles têm esse processo maior de reler, e passa por o outro, e o outro diz, isso aqui que eu não percebi, e volta. E aí, então, na dramaturgia, eu acho importante também esse processo de dar um tempo de das coisas fermentarem, e daí tu lê com outro olhar, e aí sim tu ir escrevendo, né? O Filhas do Sal é um texto que eu escrevi que eu digo que ele conversou comigo. Eu iniciei ele querendo um desfecho, então eu já iniciei sabendo onde eu queria chegar e qual seria o desfecho, e daí lá pelas tantas eu mudei de ideia daquele desfecho. Mas por que que pude mudar de ideia? Porque eu me dei tempo. Se eu tivesse escrito numa sentada o meu desfecho que eu tinha pensado inicialmente, eu não teria mudado de ideia, porque eu não teria nem tempo para isso. Então é importante a gente deixar o texto fermentar, deixar a gente conversar com ele, né? E aí, esse texto é um exemplo da importância de tu deixar o tempo, né? Agir sobre esse texto, né? E não na coisa de, vou escrever, sabe? Assim, já na primeira ideia, né? Normalmente eu digo que a gente precisa fugir da primeira ideia, porque normalmente a primeira ideia ela é um apanhado de ideias dos outros que estão emaranhados em nós, né? Porque como a gente assiste muito filme, muita série, vê muita peça ou lê muito livro, essas referências todas ficam aqui na casca da primeira ideia. Então, se a gente vai pela primeira ideia, é meio que uma mistura de coisas que já existem normalmente dos outros. Então, a primeira ideia é importante, sim, porque ela é a base, mas depois dela tu precisa ir acessando para ver onde estão as tuas ideias dentro disso, né? Então, eu sempre gosto de dar esse tempo também para fugir da primeira ideia, né? Então, eu sempre recomendo, assim. Tu falou que tu escreve mais a partir de processos colaborativos, né? Aham. Pessoalmente falando para ti, assim, na tua opinião, na tua vivência, o que que difere na escrita, no produto final, quando tu escreve a partir de uma ideia tua, quando Uhum. tu escreve a partir de uma encomenda ou quando tu escreve a partir de ensaios? Tu percebe Uhum. alguma diferença no produto final ou no tempo que tu leva? Como Sim. que funciona esses diferentes tipos de processos? A escrita de gabinete, né, que é aquela escrita autoral que tu escreve na tua casa, numa ideia tua, eu escrevo normalmente muito rápido porque eu estou inspirado, né? Se eu quero escrever sobre aquilo, daí entra o fator da inspiração, né? Então, normalmente a inspiração quando vem a gente tem que aproveitar, né? Então a gente fica naquela sentada ali, vai e jorra o texto, né?
Então é rápido, coisa de 2 semanas, assim, o texto está pronto, né? Porque eu tô com aquela inspiração muito latente, assim, às vezes até menos. Quando é um texto encomendado, é mais difícil escrever e é mais difícil. Por quê? Porque o texto que ele nasce de outra pessoa, da ideia de outra pessoa, tu tá lidando com a paixão de outra pessoa, mas não a tua, né? Então, a pessoa normalmente, quando ela, eu quero fazer um texto sobre tal e tal assunto, porque eu tô pesquisando, porque isso é muito bom, que é legal, parará. A pessoa tá apaixonada por aquilo, mas tu às vezes não tá, né? E para escrever é preciso ter um pouco de paixão, né? Então, como é que tu vai? Porque tu dedica horas ali, então tu tem que estar apaixonado por aquilo e entender um pouco daquilo. Então, quando é encomendado, eu sempre tenho um trabalho a mais de tentar entender por que que a pessoa acha aquele assunto tão interessante. E aí, se eu consigo entender porque ela acha tão interessante, provavelmente daí talvez eu me interesse também. E aí seja interessante quase como se fosse uma ideia minha, né? E daí eu escrevo e tal, e daí nesse processo, óbvio, ele vai demorar mais, né? Às vezes 1 mês, às vezes 1 mês e tanto. O processo de ensaio colaborativo, ele demora mais, porque o ensaio de uma peça de teatro, às vezes demora 3, 4 meses, né? E tu tá escrevendo ali naquele processo. Então, o texto, às vezes, vai estar pronto no último mês do processo, né? E que daí, porque sim, o texto precisa estar pronto antes de estrear, mesmo que tu faça no processo de ensaios, porque os atores precisam ter aquela estrutura do início, do meio, do fim, como é que vai ser e tal. Então, a diferença, eu acho, do produto final, para mim, quando é de gabinete, eu acho que fica mais redondinho, né? Assim, porque é uma ideia minha, eu consigo, sabe, eu tô com aquela inspiração, eu escrevo mais inspirado, tenho um ar de originalidade, porque eu posso escrever o que eu quiser, no estilo que eu quiser, com a estrutura que eu quiser, né? Então eu posso colocar 10 personagens, eu posso colocar 30 se eu quiser, eu posso colocar várias coisas que talvez numa coisa concreta que vai já diretamente para um grupo não é possível, né? Porque se o grupo tem 5 pessoas, normalmente tu vai fazer 5 personagens, ou no máximo 10, se cada um vai fazer 2. Então isso acaba também tolhindo o teu processo criativo, né? Tu acaba se encaixando dentro da encomenda ou do grupo que tu tá trabalhando. Então, a diferença, eu acho, do resultado final é que quando tu escreve por ti, sem ainda vender, sem ser uma encomenda, uma ideia tua, tu tem mais liberdade, né? Tu pode deixar as asas da imaginação, tu pode realmente investir em algo que tu queira falar, porque às vezes quando tu tá trabalhando para um grupo ou por uma encomenda, só veio aquele tema, e aí o tema já foi dado, daí o número de atores já foi dado, e tu tem que encaixar naquilo ali, né? Então, não, por mais que seja também um trabalho autoral, não é 100% autoral, né? Tu tem imposições ali te guiando, né? Então, eu acho que a diferença maior para mim é isso, que o gabinete, né, a tua escrita por ti mesmo, ela é mais livre, assim, de barreiras, assim, né?